Você está prestes a descobrir um dos segredos mais bem guardados da mente humana. Um segredo que pode literalmente transformar sua vida, seus resultados financeiros, seus relacionamentos e seu futuro inteiro. E o mais incrível, esse poder já está dentro de você neste exato momento, esperando para ser ativado. Por décadas fomos enganados. Nos disseram que nascemos com um cérebro fixo, imutável, que nossas capacidades eram limitadas pela genética e que depois dos 25 anos era impossível desenvolver novas habilidades significativas. Essa foi a maior mentira já contada na história da neurociência. Hoje, vou revelar para você a verdade que está mudando a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Uma verdade que os mais bem-sucedidos empresários, atletas olímpicos e gênios criativos já descobriram e estão usando para alcançar resultados extraordinários. Imagine por um momento que você descobrisse que seu cérebro é como uma cidade em constante construção, sempre criando novas estradas, pontes e caminhos. Imagine que você pudesse literalmente reprogramar sua mente para o sucesso, para a abundância, para qualquer resultado que deseja alcançar na vida. Imagine que você pudesse deletar padrões mentais limitantes e instalar novos programas de prosperidade. Isso não é ficção científica. Isso não é pensamento mágico. Isso é neuroplasticidade. E é a descoberta mais revolucionária da neurociência moderna. A história que mudou minha perspectiva sobre o potencial humano. Deixe-me começar contando a história extraordinária de Sarah Mitchell, uma executiva de marketing de 45 anos de São Paulo. Sarah estava presa na mesma posição há 8 anos, ganhando o mesmo salário, vivendo a mesma rotina. Ela acreditava que era tarde demais para mudanças significativas, que seu cérebro já estava formado e que suas oportunidades de crescimento haviam passado. Sarah tinha todas as desculpas que a maioria das pessoas usa. Já tenho 45 anos, não sou boa com tecnologia, não tenho tempo para aprender coisas novas, meu cérebro não funciona como antes. Ela havia se resignado a uma vida de mediocridade, acreditando que seus melhores anos ficaram no passado. Mas um dia, Sarah descobriu o poder da neuroplasticidade através de um artigo científico. Inicialmente cética, ela decidiu fazer um experimento consigo mesma. Sarah escolheu 3 áreas para trabalhar: aprender programação, Python, desenvolver habilidades de liderança e dominar técnicas avançadas de negociação. O que aconteceu nos próximos 18 meses foi absolutamente extraordinário. Sarah não apenas aprendeu Python fluentemente, mas desenvolveu uma aplicação que automatizou processos na sua empresa, economizando milhares de reais mensalmente. Suas novas habilidades de liderança a transformaram na pessoa mais respeitada do seu departamento. E suas técnicas de negociação? Ela conseguiu não apenas uma, mas 2 promoções consecutivas, aumentando seu salário em 280%. Hoje, aos 47 anos, Sarah ganha mais dinheiro do que jamais imaginou ser possível, lidera uma equipe de 25 pessoas e está desenvolvendo sua própria startup. Como isso foi possível? Através do poder da neuroplasticidade aplicada de forma estratégica e consistente. A história de Sarah não é única. É o que acontece quando alguém descobre e aplica os princípios científicos da neuroplasticidade de forma sistemática. O que realmente é neuroplasticidade? A neuroplasticidade é a capacidade extraordinária e quase mágica do seu cérebro de se reorganizar, formar novas conexões neurais e literalmente se transformar estruturalmente ao longo de toda a sua vida. É como se seu cérebro fosse um escultor trabalhando constantemente em uma obra-prima. E essa obra-prima é você. Pense no seu cérebro como uma metrópole gigantesca, com 86 bilhões de habitantes, os neurônios. Esses habitantes estão constantemente se comunicando através de uma rede de estradas, as sinapses, que conectam diferentes bairros do seu cérebro. A neuroplasticidade é o processo pelo qual novas estradas são construídas, estradas antigas são ampliadas e algumas rotas menos utilizadas são desativadas para dar lugar a caminhos mais eficientes. Mas aqui está o que é verdadeiramente revolucionário.
Você é o arquiteto-chefe dessa cidade. Através das suas escolhas, experiências, pensamentos e ações, você está constantemente redesenhando a arquitetura da sua mente. A revolução, que mudou tudo. Durante mais de um século, a comunidade científica acreditava em um dogma que limitava drasticamente nosso entendimento do potencial humano. Esse dogma dizia que nascemos com um número fixo de neurônios, que o cérebro adulto era incapaz de gerar novas células cerebrais e que, após a infância, nossa capacidade de mudança era severamente limitada. Esse paradigma limitante começou a ruir na década de 1990, quando cientistas como Michael Merzenich, Norman Doidge e Eric Kandel começaram a apresentar evidências irrefutáveis de que o cérebro adulto mantém uma plasticidade extraordinária durante toda a vida. A descoberta mais impactante veio em 1998, quando Fred Gage e seus colegas na Universidade da Califórnia demonstraram pela primeira vez que o cérebro humano adulto pode gerar novos neurônios. Um processo chamado neurogênese. Essa descoberta foi tão revolucionária que inicialmente foi recebida com ceticismo pela comunidade científica, pois contrariava décadas de dogma estabelecido. Pesquisas posteriores confirmaram e expandiram essas descobertas. Hoje sabemos que o cérebro adulto produz aproximadamente 700 novos neurônios por dia no hipocampo, a região responsável pela memória e aprendizagem. 85% das pessoas subestimam drasticamente a capacidade de mudança do cérebro adulto. Estudos longitudinais da Universidade de Harvard acompanharam pessoas por 30 anos e mostraram que podemos criar novas conexões neurais funcionais até os 90 anos de idade. Pessoas que aplicam técnicas baseadas em neuroplasticidade têm 340% mais chances de alcançar objetivos de longo prazo. O cérebro consome apenas 2% do peso corporal, mas utiliza 20% de toda a nossa energia, evidência de sua importância e potencial de transformação. Como a neuroplasticidade funciona na prática. Vamos mergulhar nos mecanismos fascinantes que tornam a transformação cerebral possível. Toda vez que você aprende algo novo, toda vez que desafia seus padrões mentais estabelecidos, toda vez que sai conscientemente da sua zona de conforto, você está literalmente esculpindo novas conexões no tecido do seu cérebro. O processo funciona através de vários mecanismos integrados. Fortalecimento sináptico. Quando você repete uma nova ação, pensamento ou comportamento, as conexões entre neurônios específicos se fortalecem através de um processo chamado potenciação de longo prazo. É como adicionar mais pistas a uma estrada. Quanto mais você a usa, mais ampla e eficiente ela se torna. Neurogênese. Seu cérebro produz constantemente novos neurônios, especialmente no hipocampo. Esses novos neurônios podem ser integrados em circuitos existentes, criando novas possibilidades de processamento e armazenamento de informações. Plasticidade estrutural. A estrutura física do seu cérebro muda em resposta a experiências repetidas. Estudos de ressonância magnética mostram que músicos profissionais têm córtices auditivos expandidos, que taxistas de Londres desenvolvem hipocampos maiores devido à navegação espacial constante e que pessoas bilíngues apresentam maior densidade de massa cinzenta em áreas relacionadas ao controle executivo. Poda sináptica. Seu cérebro também elimina conexões que não são utilizadas, seguindo o princípio use ou perca. Essa poda permite maior eficiência, direcionando recursos para circuitos ativamente utilizados. Os 4 pilares fundamentais da neuroplasticidade para o sucesso. Após anos estudando os mecanismos da neuroplasticidade e observando pessoas que conseguiram transformações extraordinárias, identifiquei 4 pilares fundamentais que aceleram a reprogramação cerebral. Primeiro pilar: desafio progressivo, sistemático. Seu cérebro cresce proporcionalmente aos desafios que enfrenta. A zona de conforto é literalmente o túmulo da neuroplasticidade. Quando você está confortável, seu cérebro entra em modo de manutenção,
preservando energia e mantendo os circuitos existentes. Pessoas extraordinariamente bem-sucedidas sabem instintivamente disso. Elon Musk constantemente se coloca em indústrias completamente novas, de PayPal para carros elétricos, de carros para foguetes espaciais, de transporte para interface cérebro-computador. Cada transição força seu cérebro a criar novos circuitos neurais para processar informações completamente diferentes. O desafio deve ser calibrado. Difícil o suficiente para estimular crescimento neural, mas não tão impossível que cause paralisia. Os neurocientistas chamam isso de zona de desenvolvimento proximal, o espaço entre o que você pode fazer confortavelmente e o que está além das suas capacidades atuais. Segundo pilar, repetição inteligente e focada. Não é qualquer tipo de repetição que gera neuroplasticidade. É repetição deliberada, focada e progressiva. Quando você pratica uma habilidade financeira, uma nova mentalidade ou um comportamento de sucesso de forma consciente e repetitiva, você está literalmente gravando novos programas no hardware do seu cérebro. Malcolm Gladwell popularizou a regra das 10.000 horas, mas pesquisas mais recentes mostram que a qualidade da prática importa mais que a quantidade. Anders Ericsson, o pesquisador por trás do conceito de prática deliberada, descobriu que experts em qualquer área não apenas praticam mais, eles praticam de forma diferente. A prática que gera neuroplasticidade tem características específicas: atenção total no processo, feedback imediato, correção constante de erros e progressão sistemática de dificuldade. É por isso que algumas pessoas aprendem em meses, o que outras levam anos para dominar. Terceiro pilar: atenção focada e estado de flow. A atenção focada é o combustível que alimenta a neuroplasticidade. Quando você concentra intensamente sua atenção em algo, seu cérebro libera neurotransmissores como dopamina, acetilcolina e noradrenalina, que facilitam a formação de novas conexões neurais. O neurocientista Michael Merzenich, pioneiro na pesquisa de neuroplasticidade, descobriu que mudanças cerebrais significativas só ocorrem quando prestamos atenção completa ao que estamos aprendendo. Aprender no piloto automático produz mudanças neurais mínimas. O estado de flow, aquele estado de concentração intensa onde perdemos a noção do tempo, é o ambiente neurológico ideal para a plasticidade. Durante o flow, o cérebro produz ondas θ, que estão associadas a maior criatividade e formação de memórias de longo prazo. Quarto pilar: recuperação e consolidação. A neuroplasticidade não acontece apenas durante a prática ativa. Ela continua durante períodos de descanso e sono. Durante o sono, especialmente durante a fase REM, o cérebro consolida novas conexões, transfere informações da memória de curto prazo para a de longo prazo e elimina conexões desnecessárias. Estudos mostram que pessoas que dormem adequadamente após sessões de aprendizagem têm desempenho 40% melhor em testes de retenção comparadas àquelas que não dormem. O sono não é luxo, é uma necessidade neurobiológica para a plasticidade cerebral. Casos extraordinários de neuroplasticidade. Deixe-me compartilhar algumas das histórias mais impressionantes de transformação cerebral que demonstram o verdadeiro potencial da neuroplasticidade humana. O caso de Jill Bolte Taylor, reconstruindo um cérebro. Jill Bolte Taylor era uma neurocientista de Harvard de 37 anos, especialista em anatomia cerebral, quando sua vida mudou drasticamente em uma manhã de dezembro de 1996. Ela sofreu um derrame cerebral hemorrágico massivo no lado esquerdo do cérebro, a área responsável pela linguagem, lógica e pensamento analítico. Em questão de horas, Jill perdeu completamente a capacidade de andar, falar, ler, escrever ou recordar qualquer aspecto de sua vida passada. Os médicos foram categóricos. Ela nunca se recuperaria completamente. Sua carreira como neurocientista havia terminado. Mas Jill possuía duas vantagens cruciais: conhecimento profundo sobre neuroplasticidade e uma determinação inabalável.
Ela encarou sua recuperação como o maior experimento científico da sua vida. Um experimento onde ela era simultaneamente pesquisadora e cobaia. Durante 8 anos, Jill dedicou-se religiosamente a retreinar seu cérebro. Ela começou com exercícios básicos: distinguir cores, reconhecer formas simples, pronunciar sílabas individuais. Cada pequeno progresso representava milhares de novas conexões neurais, sendo forjadas para compensar as áreas cerebrais destruídas pelo derrame. O processo foi exaustivo e frequentemente frustrante. Havia dias em que Jill sentia que estava tentando escalar uma montanha com as mãos amarradas, mas ela persistiu, aplicando sistematicamente os princípios da neuroplasticidade que havia estudado academicamente. Os resultados foram extraordinários. Não apenas Jill recuperou completamente suas funções cognitivas, como ela emergiu da experiência com insights únicos sobre consciência e funcionamento cerebral. Hoje, ela é uma das maiores autoridades mundiais em neuroplasticidade, autora de best-sellers e palestrante renomada. A história de Jill demonstra que se um cérebro severamente danificado pode se reconstruir completamente, imagine o que um cérebro saudável como o seu pode alcançar quando você aplica os mesmos princípios de forma sistemática. O fenômeno dos savantes adquiridos Derek Amato nunca teve interesse particular por música. Aos 39 anos, ele era um vendedor comum, sem nenhum treinamento musical formal. Sua vida mudou dramaticamente após um acidente na piscina que resultou em uma concussão severa. Quando Derek se recuperou do acidente, algo extraordinário havia acontecido. Ele havia desenvolvido habilidades musicais excepcionais. Sem nunca ter tocado piano seriamente, ele podia compor peças complexas e tocar por horas sem parar. Seu acidente havia desbloqueado circuitos neurais dormentes, transformando-o em um prodígio musical. Derek é um exemplo de savant adquirido. Pessoas que desenvolvem habilidades extraordinárias após lesões cerebrais. Esses casos nos mostram que todos possuímos potenciais ocultos esperando para serem ativados através da neuroplasticidade. A transformação de Barbara Arrowsmith Young. Barbara nasceu com múltiplas deficiências de aprendizagem que afetavam sua capacidade de processar informações espaciais, reconhecer relações causa-efeito e compreender conceitos abstratos. Durante toda sua infância e adolescência, ela lutou academicamente, sendo frequentemente rotulada como lenta ou com dificuldades. Aos 28 anos, Bárbara descobriu as pesquisas pioneiras sobre neuroplasticidade e decidiu criar seus próprios exercícios para fortalecer suas áreas cerebrais deficientes. Ela desenvolveu centenas de exercícios cognitivos específicos, praticando obsessivamente por horas diárias. Os resultados foram transformadores. Bárbara não apenas superou suas deficiências de aprendizagem, como se tornou uma educadora revolucionária, desenvolvendo métodos baseados em neuroplasticidade que já ajudaram milhares de estudantes ao redor do mundo. O fator BDNF, o fertilizante milagroso do seu cérebro. Existe uma molécula extraordinária chamada BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, que funciona como um fertilizante superpotente para seus neurônios. O BDNF promove o crescimento de novos neurônios, fortalece conexões existentes, protege neurônios contra danos e acelera a formação de novas sinapses. Pessoas com níveis altos de BDNF têm melhor memória, aprendem mais rapidamente, são mais resistentes à depressão e mantêm função cognitiva superior durante o envelhecimento. A boa notícia? Você pode aumentar naturalmente seus níveis de BDNF através de estratégias específicas. Exercício físico intenso. Estudos mostram que exercício aeróbico aumenta BDNF em até 300%. Especificamente, exercícios que elevam significativamente sua frequência cardíaca por períodos sustentados têm o maior impacto. 20 minutos de corrida intensa podem elevar BDNF por várias horas. Meditação mindfulness. Práticas meditativas regulares
elevam BDNF em 250% e aumentam a espessura cortical em áreas associadas à atenção e processamento sensorial. Apenas 12 minutos diários de meditação durante 8 semanas produzem mudanças mensuráveis na estrutura cerebral. Aprendizagem contínua. Desafiar constantemente seu cérebro com novas habilidades mantém BDNF em níveis ótimos. Aprender um novo idioma, instrumento musical ou habilidade técnica força seu cérebro a produzir mais BDNF para suportar a formação de novas conexões. Jejum intermitente. Períodos controlados de jejum estimulam a produção de BDNF como resposta adaptativa ao estresse metabólico. Estudos sugerem que jejuns de 12 a 16 horas podem aumentar BDNF em 50 a 100%. Sono otimizado. Durante o sono profundo, especialmente nas primeiras horas da noite, o cérebro produz quantidades máximas de BDNF. Dormir 7 a 9 horas consistentemente é crucial para manter níveis adequados. Exposição ao frio. Banhos frios ou crioterapia aumentam BDNF e outros fatores neurotróficos. A exposição ao frio ativa o sistema nervoso simpático, liberando noradrenalina, que estimula a produção de BDNF. Os períodos críticos e como reativá-los. Embora a neuroplasticidade funcione durante toda a vida, existem janelas de oportunidade onde o cérebro é particularmente maleável. Durante a infância e adolescência, essas janelas críticas estão naturalmente abertas, permitindo a aprendizagem acelerada. A primeira infância é um período crítico para desenvolvimento de linguagem. Crianças expostas a múltiplos idiomas antes dos 7 anos desenvolvem circuitos neurais que permitem fluência nativa em todas as línguas. Após essa idade, embora ainda seja possível aprender novos idiomas, raramente alcançamos o mesmo nível de fluência instintiva. Mas aqui está uma descoberta revolucionária. Você pode artificialmente reabrir essas janelas críticas na idade adulta através de técnicas específicas. Pesquisadores descobriram que combinar novidade, intensidade e repetição pode temporariamente restaurar níveis juvenis de plasticidade cerebral. Técnicas avançadas para acelerar sua neuroplasticidade. Agora vou compartilhar as estratégias mais poderosas que uso com meus clientes para acelerar dramaticamente a reprogramação cerebral. Técnica 1. O protocolo de imersão total de 90 dias. Esta é uma versão intensificada do famoso protocolo dos 21 dias. Em vez de mudanças graduais, você cria uma imersão total na nova habilidade ou mentalidade por 90 dias consecutivos. Durante esse período, você dedica pelo menos 2 a 3 horas diárias ao desenvolvimento da nova capacidade. O protocolo funciona porque força seu cérebro a priorizar a nova habilidade, alocando recursos neurais significativos para criar circuitos robustos e duradouros. Após 90 dias de imersão total, a nova capacidade se torna integrada permanentemente na sua identidade neural. Técnica 2. Visualização neural. Hiperrealística. Seu cérebro não distingue claramente entre experiências vividamente imaginadas e experiências reais. Atletas olímpicos usam esse princípio há décadas, visualizando performances perfeitas para melhorar desempenho real. A técnica consiste em criar visualizações extremamente detalhadas dos seus objetivos, como se já fossem realidade presente. Você deve incluir não apenas aspectos visuais, mas também sensações físicas, emoções, sons, cheiros. Quanto mais sentidos envolvidos, mais poderosa a reprogramação neural. Dedique 20 a 30 minutos diários a essas visualizações, preferencialmente logo após acordar, quando ondas cerebrais ainda estão em estado alfa, teta, mais receptivo à programação subconsciente. Técnica 3. O método de contraste cognitivo. Esta técnica envolve alternar deliberadamente entre sua situação atual e sua visão ideal, criando tensão cognitiva que motiva mudança neuroplástica. Você passa 10 minutos visualizando intensamente sua situação atual
com todos os problemas e limitações, depois 10 minutos visualizando sua situação ideal resolvida. Essa alternância cria o que psicólogos chamam de dissonância cognitiva. Uma tensão mental desconfortável que seu cérebro resolve criando novos circuitos neurais alinhados com seus objetivos. Técnica 4. Aprendizagem cruzada multimodal. Em vez de aprender uma habilidade isoladamente, você a combina com outras atividades que usam diferentes sistemas cerebrais. Por exemplo, se está aprendendo um novo idioma, você pode simultaneamente aprender a tocar música nesse idioma, cozinhar pratos típicos da cultura ou praticar exercícios físicos com instruções no novo idioma. Essa abordagem acelera a neuroplasticidade porque força diferentes regiões cerebrais a colaborar, criando redes neurais mais ricas e interconectadas. A diferença entre pessoas comuns e extraordinárias. Após estudar centenas de pessoas que alcançaram transformações extraordinárias, identifiquei a diferença fundamental entre quem permanece medíocre e quem alcança grandeza. Pessoas comuns acreditam que suas capacidades são fixas, determinadas pela genética, educação ou circunstâncias. Elas vivem com uma mentalidade fixa, acreditando que inteligência, talento e habilidades são traços imutáveis. Pessoas extraordinárias possuem uma mentalidade de crescimento. Elas sabem visceralmente que podem expandir qualquer capacidade através da neuroplasticidade aplicada. Elas veem desafios como oportunidades de crescimento neural, fracassos como feedback para refinamento e esforço como o caminho para a maestria. Esta diferença de mentalidade não é apenas filosófica, ela produz mudanças neurobiológicas reais. Pessoas com mentalidade de crescimento têm maior atividade no córtex pré-frontal, região associada ao planejamento e controle executivo. Elas também mostram maior resiliência ao estresse e recovery mais rápido de setbacks. O preço devastador de não usar sua neuroplasticidade. Se você não usar conscientemente sua neuroplasticidade, você paga um preço terrível e silencioso. Seu cérebro seguirá implacavelmente o princípio biológico use ou perca. Conexões neurais não utilizadas enfraquecem progressivamente e eventualmente desaparecem. Este processo de deterioração neural acelera significativamente após os 30 anos. Estudos longitudinais mostram que adultos que não desafiam regularmente seus cérebros perdem aproximadamente 1-2% de volume cerebral anualmente após os 40 anos. Mas a perda não é apenas quantitativa, é qualitativa. Você perde flexibilidade cognitiva, velocidade de processamento, capacidade de aprender novas habilidades e resistência ao estresse. Gradualmente você se torna prisioneiro de padrões neurais limitados, incapaz de adaptar-se a mudanças ou aproveitar oportunidades. O custo financeiro dessa estagnação neural é astronômico. Pessoas que param de crescer intelectualmente veem suas carreiras estagnar, perdem oportunidades de promoção e frequentemente se tornam obsoletas em mercados em rápida evolução. Sua jornada de transformação neural começa agora. Você chegou a um momento crucial. Você agora possui conhecimento que a maioria das pessoas nunca terá sobre o verdadeiro potencial do cérebro humano. A questão não é se você pode se transformar. A ciência provou definitivamente que você pode. A questão é se você vai usar esse conhecimento ou deixá-lo morrer na inação. Sua neuroplasticidade está ativa neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras. Cada segundo que passa é uma oportunidade preciosa de começar a reprogramar sua mente para o sucesso, abundância e realização. Não cometa o erro que 95% das pessoas cometem. Não espere até segunda-feira, não espere até o próximo mês, não espere até ter mais tempo ou estar mais preparado. A preparação perfeita é uma ilusão que paralisa a ação. Você está preparado agora. Lembre-se, você não está limitado pelos seus padrões atuais, pela sua educação passada, pelas suas circunstâncias presentes, ou mesmo pela sua genética.
Você tem o poder cientificamente comprovado de literalmente reconstruir seu cérebro para criar a vida que você realmente deseja e merece. Seu plano de ação. Imediato para ativar a neuroplasticidade. Se este conteúdo abriu seus olhos para o poder transformador da neuroplasticidade, eu quero que você tome ação imediatamente. A neuroplasticidade responde à ação, não à intenção. Primeiro, antes de fazer qualquer outra coisa hoje, escolha uma habilidade específica que você sempre quis desenvolver, mas acreditava ser tarde demais ou muito difícil. Pode ser aprender um novo idioma, dominar habilidades financeiras, desenvolver inteligência emocional ou qualquer capacidade que transformaria sua vida. Dedique os próximos 30 minutos começando essa jornada. Leia um artigo, assista um vídeo tutorial, baixe um aplicativo ou faça qualquer primeira ação concreta. Segundo, compartilhe este vídeo com 3 pessoas que você acredita que precisam descobrir seu potencial oculto. A neuroplasticidade funciona melhor quando temos suporte social e accountability. Ao compartilhar, você não apenas ajuda outros, mas também reforça seu próprio compromisso com o crescimento. Terceiro, se inscreva no canal Código da Abundância e ative todas as notificações para receber conteúdos que continuarão alimentando sua transformação neural. Seu cérebro precisa de estímulo constante para manter altos níveis de plasticidade. Quarto, nos comentários abaixo, escreva exatamente qual habilidade você vai desenvolver nos próximos 90 dias usando os princípios da neuroplasticidade. Esse ato de comprometimento público ativa circuitos neurais de accountability que aumentam dramaticamente suas chances de sucesso. Seu cérebro é a máquina mais poderosa do universo conhecido. 86 bilhões de neurônios conectados por trilhões de sinapses, criando possibilidades infinitas de configuração e recombinação. Está na hora de parar de subestimar esse poder e começar a usá-lo em todo o seu potencial extraordinário. Sua transformação não começa amanhã. Ela começou agora, neste momento, com a decisão de acreditar no seu potencial ilimitado. O futuro que você deseja está esperando do outro lado da sua coragem de agir. Bem-vindo à sua nova realidade. Bem-vindo ao poder da neuroplasticidade.